Olá, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu. Bom pessoal, a aula de hoje é sobre interfaces em Java. É um, é um contexto muito utilizado aí, quando a gente quer fazer segregação de, de utilidades dentro das classes. E, bom, bora pra lá, vamos pra aula aqui, vamos aprender, né? Bom, na aula passada, eu utilizei um contexto de funcionários, né? Onde eu tinha funcionários e dessa classe funcionário herdava as classes relacionadas a funcionários, como gerente, zelador. Eu lembro desses exemplos. Eu vou pegar esse mesmo contexto e vou ficar aqui nessa aula de hoje. Bom, eu vou começar criando uma classe aqui, classe funcionário. Eu também vou criar uma classe aqui chamada gerente, a classe professora e a classe zelador. Funcionário vai ser a classe pai. Então, dentro de funcionário aqui, vai ter apenas um método. Hoje a aula vai ser focada no conceito de interface. Então, eu vou apenas fazer um método aqui para a gente ter de exemplo. Vamos dizer que todo funcionário ele tem um método que é o seguinte, que é logar. Logar no sistema. Logar no sistema, tá? O que isso aqui faz? Bom, lá no sistema, vamos supor que isso aqui tudo é uma escola. E esse pessoal aqui, eles precisam logar no sistema. Tá? Só que nem todo mundo precisa logar no sistema. Nem todo mundo. Mas, como eu posso dizer? Olha só. O gerente aqui, ó. Na hora que ele estender funcionário, ele vai, ele vai conseguir logar no sistema. Cadê o funcionário aqui, ó? Logar no sistema, ele... Eu vou criar um outro aqui, ó. Que é o sistema. E o sistema, ele vai ter o public void logar. Logou no sistema. Então, lá em funcionário, aqui em logar no sistema, eu vou ter faltou eu, static, static void logar, beleza. Aí lá no funcionário, sistema.logar, aqui ó. Então, quando eu criar uma classe funcionário, né? Vamos dizer aqui que eu tenho um funcionário. E funcionário, ele... funcionário.logar no sistema. Então, o funcionário ele consegue logar no sistema, certo? O, o gerente, olha lá, logou no sistema. O gerente aqui, ó, que também estende de funcionário, se eu for lá no main e substituir para gerente, ele também consegue logar no sistema, certo? Porque ele herdou o pai dele que é funcionário. Beleza. Bom, agora vocês podem perceber que aqui funciona pelos mesmos outros dois, né? Ó, professora estende funcionário, que loga no sistema também. E o zelador, né? Que também é um funcionário. E ele também loga no sistema. Só que, para o nosso contexto aqui, o zelador, ele é um funcionário, ele estende funcionário, mas ele não precisa logar no sistema. Então ele vai ter um método aqui para ele, né? Funcionário, cadê o zelador, né? Zelador recebe new zelador. Zelador.logar no sistema. Ele não precisa logar. Logo ele tem um método nele que ele não precisa. E tudo bem. Tudo bem. Mas esse exemplo ele é justamente para eu colocar aqui para vocês onde é que entra a interface nesse cenário. E como que o uso de interface
ele é aplicado na prática. Lógico que eu dei um contexto hipotético aqui de uma escola, funcionários, né? E funcionários têm os seus herdeiros, que é gerente, professora, zelador, entre outros funcionários de uma escola. Agora, imagine o seguinte: e se eu tivesse aqui uma camada no meio disso tudo, que é uma interface, chamada de chamada de autenticador. O autenticador. E o autenticador, ele tem um carinha aqui, ó, que é o public void logar no sistema. Essa é a carinha de uma interface. A gente quando a gente cria uma interface, a gente vai permitir aqui que um método, né, ele seja implementado. Ou seja, o conceito de interface, ele dá para a gente conseguir abstrair isso pensando em um contrato. Como assim? Bora lá no funcionário. O funcionário, ele não precisa implementar nada. Então eu vou tirar o logar no sistema daqui e vou passar agora para a interface. Agora o gerente, ele estende funcionário. Eu vou colocar alguma coisa aqui em funcionário só para ter mesmo, tá? Um atributo aqui, ó. Eu vou colocar credencial, tá? Private string credencial. Aí eu vou gerar aqui com generate getter e setter. Prontinho. Eu tenho aí o meu atributo e os métodos de credencial. Vou retornar lá em gerente. Ele estende funcionário, né? Logo o gerente, o zelador, né, que também estende o funcionário, ele tem aqui, ó. Aqui ele não tem mais logar no sistema, né? Não tem mais o logar no sistema porque tá lá na interface. Mas ele tem o get credencial e o set credencial aqui, beleza? Que é eu criei lá no funcionário. Agora vamos pro gerente aqui. Tá? Concentrando no gerente aqui. O gerente, eu vou chamar a palavra aqui implements. Ele vai implementar autenticador. Quando ele faz isso, ele cria um contrato. Ou seja, ele precisa implementar os métodos que estão na interface. E qual é o método que está lá? É o logar no sistema. Prontinho. Olha lá. Ó. Agora, aqui eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive, eu posso... Aqui, ó. Cadê o sistema? Que é o sistema, né? Vamos supor que o sistema ele pede a credencial. String credencial. E aí, a gente passa para cá. Credencial. Mais logou no sistema. Então, agora perceba que tanto o gerente, né, o gerente ele pode agora chamar aqui, ó, o sistema.logar e passar a credencial dele, ó, get credencial. E o funcionário, ele não implementa a interface, né? A professora, ela também precisa logar, então implementa autenticador. Eu passo, aí eu tenho um sistema, lugar, onde eu passo o get credencial, que é a credencial da professora. E o zelador, ele não precisa. Então, eu não faço um contrato que ele precisa autenticar. Ele não precisa logar no sistema. Então, olha só que legal. O gerente, ele tem o logar no sistema e o zelador não precisa, ele não tem, não faz parte do contexto dele. Percebe que, dessa forma, eu consigo criar contratos com o pessoal ali. Imagina que o gerente ele precisa fazer uma outra coisa. Ele precisa, no lugar de autenticar, né, ele precisa fazer uma outra coisa. Aí ele implementa uma interface diferente, que só o gerente pode fazer. Entende? Tipo assim, dentro desse contexto de orientação a objetos, eu consigo ter um pai, do qual ele tem filhos que herdam o que ele tem, porém,
Se eu quiser segregar funcionalidades, eu posso criar contratos para cada grupo de filhos, para gerentes, para secretária, para professora, para zelador. Às vezes o zelador ele tem uma interface diferente. Ele pode ter uma interface aqui, ó, que também resulte no que ele precisa. Vamos dizer aqui que existe um contrato de limpeza e que o pessoal que é zelador, que limpa alguma coisa, precisa, o pessoal da limpeza, né? Precisa ter uma interface no qual ele também precisa criar contratos aqui, que é, por exemplo, seguro, vamos colocar aqui, ó, Boolean, seguro, trabalho. Lá, se eu for em zelador aqui, ó, eu implemento a interface limpeza. E aí eu preciso vir aqui e, ó, return true. Ele tem seguro, ele tem seguro. Aí vamos dizer agora que eu crio uma outra classe aqui, que é pessoa da limpeza. É o zelador, né? Não, aqui não fica legal. Deixa eu ver aqui. É, pode ser aqui pintor, vai, pintor. Pode um pouquinho, mas tá bom ainda, tá? É só para vocês entenderem aqui. Ou seja, ele também é um funcionário, esteja funcionário, e ele implementa ele implementa limpeza. E aí ele também tem um contrato aqui de seguro do trabalho, sabe? Segurança do trabalho. Aí não, nesse caso aqui, vamos supor que o pintor ele não tem. Aí ó, o zelador ele tem o seguro, mas o zelador tem o seguro, mas o pintor não. Ou seja, eu consigo estar criando contratos. Por que contratos? Porque uma vez que eu implemento uma interface, muito importante, tá? Uma vez que eu implemento a interface, eu preciso implementar os métodos que neles estão. Se tem métodos que eu não implemento, vamos supor que tem um outro método que nada a ver, vamos supor que o método carteira digital. Um método meio nada a ver, assim, que não tem nada a ver com o pintor ali, sabe? E aí o pintor, ele não tem nada a ver com esse negócio de carteira digital. Aí eu venho aqui e só deixo um comentáriozinho dizendo assim, ó, não implementa. Isso aqui não é boa prática. Também não está errado. Não existe um certo e errado, mas não é uma boa prática. É legal você criar contratos no qual a classe que vai implementar, ela de fato realize um contrato completo com aquela interface. Pode acontecer de você não ter que implementar tudo que tem ali. Pode, tá? Você não é obrigado. Basta você vir aqui, botar o override na classe, né, que você vai escrever, e criar um comentário aqui, falar não implementa, né? Alguma coisa assim. Não tem problema. Mas só batendo um martelo aqui que não é uma boa prática. Então é interessante quando você for pensar em uma interface, pense no sentido de criar um contrato com as classes que vão estar implementando. Beleza? Então, olha só, pensa no autenticador. Assim, uma dica, tá? Uma dica aí. Sempre quando você for criar esses contratos, essas interfaces, pense no sentido de que, assim, tem que ser minimalistas nesse sentido, sabe? Por quê? Porque se eu tiver um monte de coisa aqui, pode ser que eu poderia estar quebrando em duas interfaces. Às vezes, a interface que está sendo recheada com vários métodos, às vezes ela poderia estar sendo quebrada em outra interface que faria mais sentido, entende? Aí eu estaria fechando contratos melhores com as minhas classes. Bom, recapitulando, né, pessoal? A gente tem uma classe pai, né, uma classe macro, que não necessariamente ela vai ter um método que vai ser utilizado por todo mundo, como o exemplo aqui do zelador. É por isso que a gente tira o logar no sistema da classe pai e passa para uma interface, no qual o gerente ele pode implementar essa interface, ele pode sobrescrever o método
que faz parte e logar do jeito que ele achar melhor ali. Nesse caso aqui, ele vai estar passando as credenciais, né? Se eu for fazer um exemplo aqui, né? Cadê o... Deixa eu só... Isso. O main aqui, né? Vamos criar aqui, ó. Um gerente. Né? Um novo gerente. New gerente. Ele... Ponto... Set credencial. Vamos dizer que a credencial dele é gerente 9 é um código aleatório e gerente ponto logar no sistema. Aí no momento agora que eu executar, né? Olha lá, ó, gerente logou no sistema, que é o que tá sendo implementado no gerente. Ele chama o logar do sistema e o sistema recebe a credencial, e nesse nosso caso aqui a gente só está imprimindo mesmo para demonstrarmos um exemplo. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de interface. Eu espero que tenha ficado claro. Muitas vezes, né, aulas de interface, sobre interface, confunde as pessoas, né? Mas eu gosto sempre de frisar a gente ver de um ângulo como estar criando contratos com as classes, né? A classe ela vai ter que implementar os métodos que estão naquela interface. Lembrando, né? Nem sempre vai implementar todos e tudo bem, mas seja sempre o mais assertivo possível aí nas criações das suas interfaces, beleza? Bom, pessoal, se você gostou, deixe seu joinha aí, se inscreve no canal para mais aulas. E é isso, um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de hoje.